Salmo 119. Não há título para este salmo, tampouco a menção do nome do autor. É o salmo mais longo e isto é nome suficientemente distintivo. Não é apenas longo, pois se destaca igualmente em amplitude de pensamento, profundidade de significado e transcendência de fervor. Muitos leitores superficiais supõem que o cântico arpeja em uma única corda e fervilha em repetições piedosas e redundâncias. Mas isto surge da superficialidade da mente do próprio leitor. Aqueles que estudaram este hino divino e observaram cuidadosamente cada uma de suas linhas ficaram impressionados com a variedade e profundidade do pensamento. Quanto mais se estuda o texto, mais revigorado ele se torna. Não há nele palavra improdutiva. As uvas deste cacho estão praticamente estourando, cheias do novo vinho do reino. Vez após vez, outra clamamos enquanto o estudávamos. Oh, que profundidades! Contudo, estas profundidades estão encobertas sob uma aparente simplicidade. Como Agostinho disse sabiamente, e isto torna a exposição ainda mais árdua. Acreditamos que Davi tenha escrito este salmo. É davídico no tom e na expressão e corresponde à experiência de Davi em muitos pontos significativos. O tema exclusivo é a palavra do Senhor. Martin Boss diz: a maioria lê sua Bíblia como vacas que estão sobre o pasto alto e pisoteiam as flores e ervas mais finas. Deve-se temer o fato de que nós, muito frequentemente, fazemos o mesmo. Esta ode sagrada é uma pequena Bíblia. As Escrituras condensadas, uma massa de natureza bíblica, escrito, santo, reescrito, em santas emoções e ações. Charles Haddon Spurgeon. Notas relacionadas ao Salmo como um todo. Este Salmo é chamado de alfabeto do amor divino, o paraíso de todas as doutrinas, o armazém do Espírito Santo, a escola da verdade e também o profundo mistério das Escrituras, onde a completude da disciplina moral de todas as virtudes reluz. Vivamente, J.P. Planterius. Está registrado sob o celebrado Santo Agostinho, que entre suas obras volumosas deixou um comentário sobre o livro de Salmos, que teria adiado o comentário sobre este salmo até que tivesse terminado todo o saltério, e então se rendeu somente pelas longas e veementes insistências de seus amigos, porque, disse ele, assim que empreendia a pensar neste texto, ele sempre excedia os poderes de meu pensamento, absorto e a máxima compreensão de minhas faculdades. W. de Bourgh. No livro de Matthew Henry, Relato da Vida e Morte de seu pai, Philip Henry, o autor diz: certa vez, compelindo-nos ao estudo das Escrituras, ele nos aconselhou a escolher um versículo deste salmo todas as manhãs para nele meditar e assim percorrer o salmo todo 2 vezes ao ano. E isso, disse ele, fará você se apaixonar por todo o restante das Escrituras. Ele dizia com frequência: toda a graça cresce conforme o amor pela palavra de Deus cresce.
em meio a um período tumultuado e agitado de crise política em Londres, 1819. William Wilberforce escreve em seu diário: caminhei pela praça Hyde Park Corner, repetindo o Salmo 119 com grande consolo. William Alexander em A Testemunha dos Salmos. George Wishart, o capelão e biógrafo de O Grande Marquês de Montrose, como ele era chamado, teria compartilhado o destino de seu ilustre patrono marcado por uma circunstância peculiar? Quando, no cadafalso, ele se favoreceu do costume da época que permitia ao condenado escolher um salmo para ser cantado. Ele então escolheu o Salmo 119, e antes do segundo terço do salmo ser cantado, chega uma carta de perdão e sua vida é poupada. Pode não ser fora de propósito acrescentar que George Wishart, bispo de Edimburgo, acima mencionado, muito frequentemente é confundido com o piedoso mártir de mesmo nome que viveu e morreu um século antes, Charles Adam Spurgeon. Parece-me ser uma coleção da piedosa e devota fartura de palavras de Davi, os curtos e repentinos fôlegos de sua alma a Deus, que ele escreveu conforme ocorriam, e aproximando-se do fim tardio de seu tempo, ajuntou-os do diário onde jaziam dispersos, e acrescentou-lhes muitas palavras semelhantes, e os digeriu, produzindo este salmo, em que há raramente alguma coerência entre os versículos. Matthew. Não conheço parte alguma das Escrituras onde a natureza e a evidência da verdade e sincera piedade são tão plena e preponderantemente instadas e delineadas como no Salmo 119, Jonathan Edwards. Não conheço parte alguma das Escrituras sagradas onde a natureza e a evidência da verdade e sincera piedade são tão plena e preponderantemente instadas e delineadas como no Salmo 119. Jonathan Edwards. O nome Jeová ocorre 22 vezes neste salmo. Seu tema é a palavra de Deus, que é mencionada sob um dos seguintes termos: lei, caminho, testemunho, preceito, estatuto, mandamento, juízo, palavra, prescrição, verdade, em todos os versículos, com exceção do versículo 122. J. G. Murphy. Exposição dos versículos 1 a 8. Exposição dos versículos 1 a 8. Os primeiros 8 versículos se ocupam de uma contemplação de bem-aventurança que vem por meio do guardar dos estatutos do Senhor. A comunhão íntima com Deus é desfrutada por meio de um amor por essa palavra, que é o caminho de Deus para comungar com a alma por seu Santo Espírito. Oh, que cada leitor possa sentir o fulgor derramado sobre os versículos conforme prosseguem. Poderá então começar como leitor, mas em breve se curvará como suplicante. Seu estudo se tornará uma oratória e sua contemplação se aquecerá até se tornar adoração. Versículo 1. Bem-aventurado. A verdadeira religião não é fria e seca, tem suas exclamações e enlevos. Nós não apenas julgamos que guardar a lei de Deus é sábio e adequado, mas estamos calorosamente enamorados por sua santidade e clamamos em fascinação adoradora. Bem-aventurados os irrepreensíveis. Sinalizando com isto que desejamos avidamente sermos estes tais e não ansiamos felicidade maior do que sermos perfeitamente santos. Assim como Davi inicia seu salmo, também deveriam os jovens desta forma iniciar suas vidas? Deveriam novos convertidos começar sua confissão de fé? Deveriam todos os cristãos iniciar todos os dias? Estabeleçam em seus corações como primeiro postulado e norma convicta de ciência prática: santidade é felicidade. Santidade é felicidade. Com que facilidade pode a impureza vir sobre nós em nossas questões santas?
Sim, até mesmo no caminho. Podemos inclusive sair da adoração pública ou particular com impurezas na consciência recolhidas enquanto estávamos de joelhos. A vida santa é um caminhar, um progresso constante, um avanço pacato, uma continuidade duradoura. Enoque andou com Deus. Os homens bons sempre anseiam agir melhor e, portanto, avançam. Os bons homens nunca estão ociosos e, portanto, não se deitam, perdem tempo, mas permanecem caminhando adiante até seu fim desejado. Eles nunca são precipitados ou estão preocupados ou apressados e, assim, mantêm o sentido de seu caminho andando continuamente em direção ao céu. Acidentado pode ser o caminho, austero o regime, dura a disciplina. Todos estes conhecemos e ainda mais, mas milhares de bem-aventuranças acumuladas ainda são encontradas no viver piedoso, pelo que bendizemos o Senhor. Temos neste versículo pessoas benditas que desfrutam de 5 coisas benditas: um caminho bendito, pureza bendita, lei bendita, concedidos por um Senhor bendito e um caminhar bendito nestes aspectos. Ao que podemos acrescentar o bendito testemunho do Espírito Santo, dando nesta passagem de que são realmente os bem-aventurados do Senhor. Versículo 2: bem-aventurados que guardam as suas prescrições. O quê? Uma segunda bênção, sim. Duplamente abençoados aqueles cuja vida exterior é sustentada por um zelo interior pela glória de Deus. A bem-aventurança é atribuída àqueles que valorizam os testemunhos do Senhor, do que fica implícito que investigam as Escrituras, que ganham entendimento delas, que as amam e então que continuam a praticá-las. A palavra de Deus é o seu testemunho ou testemunho de grandiosas e importantes verdades, concernentes a Ele e ao nosso relacionamento com Ele. Isso deveríamos desejar conhecer, e conhecendo, deveríamos nisto crer, e crendo, deveríamos amar, e amando, deveríamos nos manter firmemente contra todos os opositores. Não podemos combater o bom combate, nem terminar nossa carreira, a menos que guardemos a fé. Para este fim, o Senhor deve nos guardar, e somente aqueles que são guardados pelo poder de Deus para a salvação serão sempre capazes de guardar seus testemunhos. Charles Adams Spurgeon. Se a palavra de Deus não fosse mais do que uma lei, ainda estaríamos sujeitos a obedecê-la, porque somos suas criaturas. Mas considerando que é também um testemunho de seu amor em que, como um pai, ele testemunha seu favor em relação aos seus filhos, somos duplamente indesculpáveis se não a acolhermos alegremente. W. Cooper. E os buscam de todo o coração. Veja o crescimento que estas sentenças indicam. Primeiro no caminho, depois caminhando nele, e em seguida encontrando e guardando o tesouro da verdade. E para coroar todos estes, buscando o próprio Senhor no caminho. O homem abençoado já tem Deus e, por esta razão, ele o busca. Isto pode parecer uma contradição, mas é apenas um paradoxo. Deus não é verdadeiramente buscado pelas frias investigações do cérebro. Devemos buscá-lo com o coração. Deus é um, e nós não o conheceremos até que o nosso coração esteja em inteireza. Um coração partido não precisa se angustiar com isso, pois nenhum coração é tão integral em suas buscas por Deus como o coração partido, em que cada fragmento suspira e clama pela face do grande Deus. Um coração pode estar dividido e não partido, e pode estar despedaçado, mas não dividido, e pode novamente ser quebrado e tornar-se inteiro, e nunca pode estar em inteireza até que tenha sido partido. Charles Adams Spurgeon. Versículo 3. Não praticam iniquidade, ou seja, eles não fazem dela um ofício e uma prática comum. Escorregam de fato por meio da enfermidade da carne, da sutileza de Satanás e das seduções do mundo,
mas eles não caminham adiante banal e habitualmente em cursos ilícitos e pecaminosos. R. Graham. Um homem perverso peca com deliberação e deleite. Sua inclinação é fazer o mal. Ele dispõe para a carne no tocante às suas concupiscências. Romanos 13:14. E a serve por sujeição voluntária. Tito 3:3. Mas aqueles que são renovados pela graça não são devedores da carne, eles adquirem outra dívida e obrigação, que é servir ao Senhor. Romanos 8:12. Se um homem for levado ao pecado de forma constante, fácil e frequente, descobre qual é o hábito de sua alma e a disposição de seu coração. Prados podem ser inundados, mas pântanos são submersos com o retorno de todas as marés. Um filho de Deus pode ocasionalmente perder o controle e agir contrariamente à inclinação da nova natureza. Mas quando os homens são afogados e vencidos pelo retorno de toda tentação, fica evidente um hábito de pecado. Thomas Menton. E andam nos seus caminhos. Devemos ser justos quando nos é positivo, assim como quando nos é negativo. O modo mais seguro de nos abstermos do mal é estarmos plenamente ocupados com a prática do bem. A religião de muitos homens gira em torno de nãos. Eu não sou como este publicano, Lucas 18:11. Esse fundamento é um fracasso, ainda que não produza roseira brava ou espinheiros. Não produz bom crescimento. Não é lançado no inferno apenas o servo rebelde que espanca seu companheiro que comeu e bebeu e comeu com os bêbados, mas o servo ocioso que envolveu seu talento em um guardanapo. Meroz foi amaldiçoado, não por se opor e lutar, mas por não socorrer. Juízes 5:23. O homem rico não retirou o alimento de Lázaro, mas não deu a ele suas migalhas. Muitos dirão, não tenho outros deuses. Mas diga-me, você ama, reverencia e obedece ao verdadeiro Deus? Nós nos esquecemos dos pecados de omissão. Se não somos bêbados, adúlteros e pessoas profanas, não pensamos no que é omitir respeito a Deus e reverência à sua santa majestade. Thomas Menton. Versículo 4. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca? Aqueles que são diligentes dos negócios se levantam em trabalho até tarde, negam-se muito conforto e repouso. Não se cansam rapidamente e, caso se cansem, perseveram com testa cansada e olhos fadigados. Assim deveríamos servir ao Senhor? Tal mestre merece servos diligentes, tal serviço ele exige e não se agradará com nada menos que isto. Não é benefício algum viajar rapidamente se não estamos na estrada correta. Homens já foram diligentes em negócios perdidos e, quanto mais negociaram, mais perderam. Isto é ruim o suficiente no comércio. Não podemos permitir que assim seja em nossa religião. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 5. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Nossos caminhos são, por natureza, opostos ao caminho de Deus e devem ser voltados pela orientação do Senhor para outra direção, diferente da qual escolhemos originalmente, ou eles nos levarão à destruição. Charles Haddon Spurgeon. Podemos criar um mundo com a mesma rapidez com que podemos criar em nossos corações um pulso de vida espiritual. E, contudo, nossa inabilidade não cancela a nossa obrigação. Nossa inabilidade é nosso pecado, nossa culpa, nossa condenação, e em lugar de justificar nossa condenação, ela freia nossa boca e nos deixa destituídos de qualquer súplica de defesa diante de Deus. Portanto, nossa obrigação permanece com força total. Charles Bridges.
Toda a vida de um bom cristão é um desejo santo, disse Agostinho. E isto é sempre secundário à diligência, sem a qual a afeição é como Raquel, bela, mas estéril. John Trapp. Versículo 6. Então, não terei de me envergonhar. Posso suportar ferroadas de escorpiões, pisar campos de fogo em congelados golfos de mentira eterna, ser lançado para o alto em vazios intermináveis. Mas não posso viver na vergonha. Joanna Bailey. Quando considerarem todos os teus mandamentos, um senso permanente de dever nos tornará ousados. Temeremos o ter medo? Nenhuma vergonha na presença do homem nos impedirá quando o temor de Deus tomar posse plena de nossa mente. Não há nada de que se envergonhar em uma vida santa. Um homem pode se envergonhar de seu orgulho, de sua riqueza, de seus próprios filhos, mas ele nunca se envergonhará por haver, em todos os aspectos, considerado a vontade do Senhor, seu Deus. Charles Haddon Spurgeon. Não pode haver piedade verdadeira, exceto quando um homem pretende guardar todos os mandamentos de Deus. Se fizer uma seleção entre eles, guardando este ou aquele, conforme lhe seja mais conveniente, ou lhe pareça mais interessante ou mais popular, isto é prova plena de que ele nada sabe sobre a natureza da verdadeira religião. Uma criança não tem respeito adequado por um pai se o obedece somente quando serve seus caprichos ou sua conveniência. E homem algum pode ser um piedoso a menos que tenha um intuito em toda honestidade de guardar todos os mandamentos de Deus, de submeter-se à sua vontade em tudo. Barnes. Saul matou todos os amalequitas exceto um. E essa única exceção no caminho da obediência universal marcou a fragilidade de sua profissão, custou-lhe seu trono e colocou-o sobre o terrível desprazer de seu Deus. E assim, o pé ou a mão ou o olho direito, os membros corruptos e não mortificados, levam o corpo todo ao inferno. Reservas são o cancro da sinceridade cristã. Charles Bridges. Versículo 7. Render-te-ei graças. Nós louvamos quem consegue adestrar um cão, um cavalo, isto ou aquilo. Mas para nós, jumentos, aprendermos a vontade de Deus, comandar satisfatoriamente diante dele, isso deveria ser reconhecido por nós como grande misericórdia de Deus. P. Bain. Versículo 8. Não me desampares jamais. Ser abandonado para que descubramos nossa fraqueza é tribulação suficiente. Ser desamparado por completo seria ruína e morte. Esconder o rosto de um pouco de ira por um momento nos reduziria. Um abandono definitivo nos colocaria em última instância no inferno mais profundo. Charles Haddon Spurgeon. Exposição dos versículos 9 a 16. Versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Como ele se tornará e permanecerá santo? Ele não passa de um jovem repleto de paixões ardentes e pobre em conhecimento e experiência. Como ele se tornará justo, se manterá justo? Nunca houve questão mais importante para qualquer homem. Nunca houve época mais adequada para levantar tal questão do que no início da vida. Charles Haddon Spurgeon. Um lugar de proeminência, entre outros 22, é designado ao Senhor, ao jovem, do Salmo 119. No Salmo 119. Um lugar de proeminência, entre outros 22, é designado ao jovem no Salmo 119. É imprescindível que assim, ou seja, jovens são os suportes futuros da sociedade. E o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, deve começar na juventude. A força, as aspirações e as expectativas imaculadas da juventude são necessidades do mundo.
Oh, que sejam consagradas a Deus. A questão em si demonstra que seu coração não está em estado de corrupção. O desejo está presente. A direção é necessária. A inquirição é: como um jovem poderá manter um caminho puro? Uma linha pura de conduta neste mundo corrompido? John Stephen. Observando segundo a tua palavra, jovem, a Bíblia deve ser seu mapa. Você deve exercitar grande vigilância para que seu caminho esteja de acordo com as direções deste mapa. Você deve observar sua vida diária, assim como estudar sua Bíblia, e deve estudar sua Bíblia para que possa observar sua vida diária. Tendo o maior cuidado possível, um homem pode desviar caso o mapa o desoriente, mas tendo o mapa mais precioso, ele ainda pode perder seu caminho e não observar o mapa. O caminho estreito nunca foi alcançado por acaso, e nenhum homem desatento poderia jamais ter uma vida santa. Podemos pecar sem pensar. Precisamos apenas negligenciar a grande salvação e arruinar nossa alma. Mas para obedecer ao Senhor e caminhar com integridade, será necessário todo nosso coração, alma e mente. Que os negligentes se lembrem disto. Um capitão pode vigiar de seu deck a noite toda, mas se ele não conhece nada sobre a costa e não tem piloto a bordo, ele poderá estar acelerando cuidadosamente em direção ao naufrágio? Não é suficiente desejar ser justo, pois a ignorância pode nos fazer pensar que estamos executando o serviço de Deus, quando estamos provocando Deus. E o fato de sermos ignorantes não reverterá o caráter de nossa ação, ainda que muito atenue sua criminalidade. Charles Adam Spurgeon. A palavra é a única arma, como a espada de Golias, à qual não havia semelhante, para talhar e cortar este inimigo obstinado que são nossas luxúrias. A palavra de Deus pode dominar nossas luxúrias quando estão em seu maior orgulho. Havendo um momento em que a luxúria se ira mais, é quando o sangue jovial ferve em nossas veias. A juventude é inebriada e sua luxúria é quente e impetuosa. Seu sol continua se erguendo e faz o jovem pensar que falta muito ainda para a noite. Então deve ser um braço forte o que arranca um jovem de suas luxúrias. Um jovem que tem, na melhor das hipóteses, um paladar para provar o prazer sensual. Bem, deixe que a palavra de Deus encontre esse jovem galante em toda a sua bravura, com seu banquete de deleites sensuais diante dele. E apenas um sussurro e algumas sílabas em seu ouvido darão à sua consciência apenas uma instigada com a ponta de sua espada que o fará voar com grande pressa para longe delas, como os irmãos de Absalão fugiram do banquete quando viram Amnon, seu irmão, assassinado à mesa. William Gurnall. As Escrituras nos ensinam o melhor modo de viver, o modo mais nobre de sofrer e o modo mais confortável de morrer. John Flavel. Versículo 10. De todo o coração te busquei. O modo mais seguro de purificar o caminho de nossa vida é buscar o próprio Deus e esforçarmos-nos para permanecer em comunhão com Ele. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Devemos buscá-lo tão convictamente, a ponto de não termos tempo nem desejo de sermos andarilhos. E, entretanto, com toda a nossa convicção, devemos cultivar temor zeloso para que, mesmo assim, não nos percamos no caminho da santidade. Duas coisas podem ser muito semelhantes e, contudo, completamente diferentes. Santos são peregrinos. Sou peregrino na terra, versículo 19. Mas não andarilhos. Eles estão passando pelo país do inimigo, contudo sua rota é direta. Eles estão buscando o Senhor enquanto percorrem esta terra estrangeira. Seu caminho é escondido dos homens, mas eles, contudo,
não se perderam de seu caminho. Charles Adams Spurgeon. Versículo 1. Guardo no coração as tuas palavras. Ele não usava o texto em seu coração como um talismã, mas o guardou dentro de seu coração como uma regra. Charles Adams Spurgeon. Há uma grande diferença entre cristãos e mundanos. O mundano tem seus tesouros em joias que não fazem parte dele. O cristão os tem dentro de si. Também não há receptáculo algum no qual se possa receber e guardar a palavra de consolação, senão o coração somente. Tendo-a você somente em sua boca, ela lhe será retirada. Se você a tiver somente em seu livro, a perderá quando mais precisar dela. Mas se você a colocar em seu coração, como Maria fez com as palavras do anjo, nenhum inimigo jamais será capaz de tirá-la de você, e você descobrirá que é um tesouro consolador no tempo de sua necessidade. W.M. Cooper. Esta afirmação, guardar, significa que Davi não estudou por ter ambição de estabelecer-se e fazer demonstração gloriosa diante dos homens, mas para que tivesse Deus como testemunha desse desejo secreto que morava dentro dele. João Calvino. Bernardo observa que o pão físico no armário pode ser comido por ratos, mofo ou detrito, mas quando é colocado no corpo fica livre de tal perigo. Tendo Deus capacitado você a receber o alimento de sua alma em seu coração, este estará livre de todos os riscos. George Swinock. Para não pecar contra ti, aqui estava o objeto almejado. Como alguém bem disse, aqui está o que há de melhor, tuas palavras, escondidas no melhor lugar em meu coração, para o melhor propósito, para não pecar contra ti. Charles Adams Spurgeon. Versículo 12. Bendito és tu, Senhor. Assim que a palavra chega ao coração, surge o desejo de a observar e aprender. Quando o alimento é ingerido, o próximo passo é digeri-lo. E quando a palavra é recebida na alma, a primeira oração é: Senhor, ensina-me o seu significado. Charles Adams Spurgeon. Ensina-me os teus preceitos, pois somente assim posso conhecer o caminho para ser abençoado. O Senhor é tão bendito que, tenho certeza, desejará se deleitar em abençoar outros, e esta dádiva do Senhor anseio, ser instruído em seus mandamentos. Homens felizes geralmente se alegram em fazer outros felizes, e certamente o Deus feliz manifestará deliberadamente a santidade, que é a fonte da felicidade. A fé impulsionou esta oração e a fundamentou, não sobre algo no homem de oração, mas somente sobre a perfeição do Deus a quem o homem faz a súplica. Ó Senhor, és bendito, portanto abençoa-me, ensinando-me. Charles Adams Spurgeon. Quem quer que leia este salmo com atenção deve observar nele uma grande característica, que é como são decisivas as suas declarações sobre o manter os mandamentos de Deus, e que nisto nada pode ser feito pela força humana, mas ele deve criar o desejo para a execução de tal dever. George Phillips. Versículo 13. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Ter sido como Noé, um pregador da justiça, é grande alegria quando as enchentes se erguem e o mundo impiedoso está prestes a ser destruído. Charles Adams Spurgeon. Versículo 14. Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas. As riquezas são adquiridas com dificuldades, desfrutadas com tremor e perdidas com amargura. Bernard. Versículo 15. Meditarei nos teus preceitos. Aquele que tem deleite interior em alguma coisa não retirará dela a sua mente. Como o avarento frequentemente retorna para olhar seu tesouro, assim o cristão devoto, pela meditação frequente, revolve a inestimável riqueza que descobriu no livro do Senhor. Para alguns homens, a meditação é uma tarefa. Para o homem de caminho purificado, é uma alegria. Charles Adams Spurgeon. Não é o cavar da mina de ouro,
mas o cavar prolongado que encontra e alcança o tesouro. Não é o mergulhar no mar, mas o permanecer por mais tempo, que encontra a maior quantidade de pérolas. Extrair o fio áureo da meditação em seu comprimento devido, até que os fins espirituais sejam atingidos. É conquista rara e feliz. Nathaniel Hannell. Estude as Escrituras. Caso um homem famoso nada faça, exceto escrever um excelente livro. Oh, como ansiamos por vê-lo! Ou suponha que eu lhe dissesse que há na França ou na Alemanha um livro que o próprio Deus escreveu. Tenho certeza de que muitos homens retirariam todo o seu dinheiro de suas carteiras para comprar esse livro. Você o tem ao seu lado. Você o tem ao seu lado. Oh, que você o estude. Oh, que você o estude. Quando o eunuco estava rodando em sua carruagem, estava estudando o profeta Isaías e não ficou irado quando Filipe chegou e, como nós consideraríamos, fez uma pergunta ousada. Compreendes o que vens lendo? Atos capítulo 8, do versículo 27 ao versículo 30. Ele se alegrou com isto. Um grande fim para o ano da remissão era a leitura da lei, Deuteronômio 31, versículo 9 ao 13. É a sabedoria de Deus que fala nas Escrituras, Lucas 11, 49. Portanto, independentemente de com o que você ocupar sua mente, estude verdadeira e cuidadosamente a Bíblia. Samuel Jacombo. Versículo 16. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Nunca ouvi dizer que um velho ganancioso se esqueceu do lugar onde havia enterrado seu tesouro. Cícero de Senectute. Exposição dos versículos 17 a 24. Nesta seção, as tribulações do caminho aparentam ser manifestas à mente do salmista e ele ora de acordo, pedindo a ajuda que será apropriada a seu caso. Como nos últimos 8 versículos, ele orou como um jovem recém-chegado ao mundo. Assim aqui ele suplica como um servo e um peregrino, que se encontra cada vez mais como estrangeiro em um país inimigo. Seu apelo é somente a Deus e sua oração é especialmente direcionada e pessoal. Ele fala com o Senhor como um homem fala com seu amigo. Versículo 17. Sê generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Nós trabalhamos para ele porque ele trabalha em nós. Logo, podemos criar uma corrente com os versículos de abertura das 3 primeiras oitavas deste salmo. O versículo 1 abençoa o homem santo. O versículo 9 questiona: como obteremos tal santidade? O versículo 17 rastreia tal santidade até sua fonte secreta e nos mostra como manter a bênção. Quanto mais um homem valoriza a santidade, quanto mais ele luta para obtê-la, ele compreenderá mais claramente que sua própria força é insuficiente e que não pode nem mesmo viver sem o generoso auxílio do Senhor, seu Deus. Charles Haddon Spurgeon, versículo 18. Desvendo os meus olhos, aqueles que expressam seus próprios olhos como vindos do Espírito e da luz divina não nos fornecem misteria, mas mostra opiniões portentosas. Eles não nos demonstram coisas admiráveis da lei de Deus, mas os prodígios de seu próprio cérebro, infelizes malogros que morrem assim que veem à luz. Thomas Menton. O salmista não pede nenhuma nova revelação. Estava nas mãos de Deus concedê-la, e ele o fez em seu tempo devido àqueles antigos cristãos. Mas a todos eles, em todas as ocasiões, foram-lhe concedido o suficiente para os propósitos da vida. O pedido não é por mais, mas para que ele possa empregar bem aquilo que possui. Podemos observar adicionalmente que o salmista não pede uma nova capacidade.
Os olhos já estão ali e precisam apenas ser abertos. Não é a outorga de um poder novo e sobrenatural que capacita um homem a ler a Bíblia para seu benefício, mas o vivificar de um poder que ele já possui. Um homem jamais crescerá no conhecimento da palavra de Deus esperando ociosamente por algum novo dom de discernimento, mas em usar diligentemente aquilo que Deus já lhe outorgou e utilizar ao mesmo tempo todos os outros auxílios que estão ao seu alcance. A grande razão por que homens não sentem o poder e a beleza da Bíblia é espiritual. Eles não percebem o grande mal para o qual a Bíblia é cura e não tem coração para as bênçãos que ela oferece para outorgar. O filme de uma natureza caída passa por seus olhos enquanto leem, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, Efésios 4,18. Todos os poderes nunca encontrarão a verdadeira chave para a Bíblia até que os pensamentos de pecado e redenção entrem no coração e sejam colocados no centro do livro. John Kerr. As maravilhas. Muitos foram os sinais e milagres que Deus forjou no meio do povo de Israel e que eles não compreenderam. Qual foi a razão? Moisés nos diz expressamente qual era. Porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Deuteronômio 29:4. Ele tinha olho e ouvidos sensíveis. Eles tinham olho e ouvidos sensíveis, sim, tinham coração ou mente racional, mas queriam ouvido espiritual para ouvir, coração ou mente espiritual para aprender essas maravilhosas obras de Deus e nelas se aperfeiçoar. E eles não o tinham porque Deus não lhes havia concedido tais olhos, ouvidos e coração. As maravilhas sem a graça não conseguem abrir os olhos plenamente, mas a graça sem as maravilhas pode. Joseph Cario. Porque ele utiliza essas palavras maravilhas, é como se ele tivesse dito: ainda que o mundo considere a lei de Deus levianamente, e aparente ter sido concedida apenas a almas simples e jovens crianças, contudo, percebe-se tal sabedoria nela, que ultrapassa toda a sabedoria do mundo, e que nela estão ocultos maravilhosos segredos. João Calvino. Versículo 18 e 19. Quando eu não posso ter Moisés para me falar sobre o significado, disse Santo Agostinho: dê-me o Espírito que me concedeste a Moisés. Richard Stoke. Versículo 19. Sou peregrino na terra. Esta confissão de um andarilho solitário teria tido pouco significado comparativo, mas na boca de alguém que estava provavelmente cercado de todas as fontes de deleite mundano, demonstra de modo patente a vaidade das melhores alegrias da terra e a tendência celestial que tem a religião da Bíblia. Charles Bridges. O maior cuidado de um homem deveria ser com o local onde ele vive por mais tempo. Portanto, a eternidade deveria ser seu escopo. Thomas Manton. Quando uma criança nasce, fala-se dela algumas vezes com a designação de o pequeno desconhecido. Amigos ligam perguntando se teriam o privilégio de visitar o pequeno desconhecido. Um desconhecido de fato vem de longe, das imensidões, da presença, do toque do ser de Deus, e vai às imensidões novamente, passando pelas incalculáveis eras da duração. Mas o pequeno desconhecido cresce e em pouco tempo começa a criar raiz vigorosa. Ele trabalha, vence, constrói, planta, compra, mantém e adquire a sensação pessoal de se tornar tão estabelecido que quase se divertiria com alguém que o descrevesse como um desconhecido. E a vida prossegue, aprofundando e ampliando em seu fluir, contendo em si múltiplos elementos e ainda multiplicando elementos de interesse. Mais e mais o homem é pego por estes, como um navio do qual as muitas âncoras são lançadas no mar. Ele se esforça com os que lutam, regozija-se com os alegres, sente
o aguilhão da honra, entra na corrida da aquisição, alterna entre ações severas e gentis, multiplica seus envolvimentos, relacionamentos, suas amizades, seus amigos. Então, logo quando após tais preparações, a vida deveria estar em pleno início e abrindo-se em uma planície grande, tranquila e ensolarada, eis que as sombras começam a cair, o que sinaliza muito certamente que a vida se aproxima rapidamente de um fim. A voz que, cedo ou tarde, todos devem ouvir, está chamando o pequeno desconhecido, que há pouco nasceu, cuja primeira lição se encerrou e que agora é chamado para passar pela porta chamada morte, entrando em outra escola. E o desconhecido não está pronto? Ele lançou tantas âncoras que se prenderam tão fortemente no solo de modo que erguê-las não será questão insignificante. Ele está estabelecido. Não tem o cajado do peregrino nas mãos e seus olhos, familiarizados o suficiente com os entornos que não estão acostumados com o caminho ascendente adiante. Não consegue mensurar tão bem a atitude da montanha ou calcular a longa distância. O progresso do tempo tem sido muito mais célere do que o progresso de seu pensamento. Infelizmente, ele cometeu um grande erro. Ele deu atenção às coisas que se veem, esqueceu das coisas que não se veem. E as coisas que se veem são temporais, e com o tempo são extintas, enquanto as coisas que não se veem são eternas. Então há pressa, confusão e aflição nas últimas horas e no partir. Agora, tudo isto pode ser prevenido. De tudo isto se pode escapar completamente, se um homem apenas disser: sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A. Haleg. Versículo 20. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. A palavra de Deus é um código de justiça do qual não há como apelar. Este é o juiz que acaba com a disputa, em que astúcia e razão falham. Nosso guia em caminhos rotundos da vida. Nosso escudo, quando dúvidas assaltam. Nosso guia em caminhos rotundos da vida. Nosso guia, nosso escudo, quando dúvidas assaltam. Deve ser Isaac Watts. Davi tinha tal reverência à palavra e tal desejo de conhecê-la e de ser conformado a ela, e seus anseios lhe causaram certo desgosto que aqui ele expõe em súplica a Deus. O ansiar é a alma da oração, e quando a alma anseia até que se parta, não será longa a espera até que a bênção seja concedida? Charles Haddon Spurgeon. Incessantemente. Alguns valorizam a palavra durante a adversidade, quando não tem nenhum outro consolo sobre o qual viver. Daí podem se satisfazer em estudar a palavra para consolá-los, quando em sua angústia, mas quando estão bem, em tranquilidade, a desprezam. Mas Davi fazia uso dela incessantemente, na prosperidade para torná-lo humilde, na adversidade para consolá-lo, na primeira para livrá-lo do orgulho, na segunda para livrá-lo do desespero, na aflição. A palavra era seu vigor, na intensificação do mundano era seu antídoto. E assim seu coração era. Incessantemente carregado com palavras, seja por uma necessidade ou outra. Thomas Manton. Quantos poucos há
até mesmo entre os servos de Deus que sabem alguma coisa sobre o intenso sentimento de devoção aqui expresso? Oh, que nossos corações frios e obstinados se aquecessem e se submetessem à graça divina, para que estivéssemos prontos a nos prostrar por razão do anseio que teríamos incessantemente pelos julgamentos de nosso Deus. Quão adequados são nossos melhores sentimentos? Se hoje ascendermos ao monte da comunhão com Deus, amanhã correremos o risco de estarmos novamente enredados com as questões da terra? Como são felizes aqueles cujos corações são incessantemente cheios com anseios por comunhão, com o grande e glorioso objeto de seu amor. J. Morrison. Versículo 21. Increpaste os soberbos, os malditos. Homens soberbos são homens malditos. Ninguém os abençoa e eles, em pouco tempo, se tornam fardos para si mesmos. Em si mesmo o orgulho é uma praga e um tormento. Ainda que maldição alguma viesse da lei de Deus, parece haver uma lei da natureza que prescreve que homens orgulhosos devem ser infelizes. Isso levou Davi a abominar o orgulho. Ele temia a repreensão de Deus e a maldição da lei. Os pecadores orgulhosos de seus dias eram seus inimigos e ele se alegrava com o fato de que Deus participava da querela tanto quanto ele. Charles Haddon Spurgeon. Caso os orgulhosos escapem aqui, como algumas vezes escapam, no futuro não escaparão. Pois abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. Provérbios 16:5. Deus não suportará. Salmo 101, versículo 5. E o que dizer disto? O Senhor destruirá o orgulhoso. Os próprios pagãos idealizaram os gigantes orgulhosos atingidos pelo trovão do céu. Ora, se Deus não poupou os anjos, a quem ele colocou nos mais altos céus, mas por seu orgulho precipitou-os no inferno, quanto menos ele poupará o pó e as cinzas orgulhosos dos filhos dos homens? Antes o lançará do auge de sua elevação terrena para o fundo do calabouço infernal. A humildade faz de homens anjos. O orgulho faz anjos demônios, como disse um pai. Ainda acrescentarei, faz de homens demônios. Nunca a alma escapou da vingança do orgulho, nunca escapará. Tão certamente como Deus é justo, o orgulho não ficará impune. Abaixo suas orgulhosas plumas. Ó, vocês, pavões do mundo, olhem para suas pernas escuras e sua cabeça como de cobra. Envergonhem-se de suas miseráveis fragilidades. Caso contrário, Deus as rebaixará com vocês em uma vingança aterradora. J. Hall. Portanto, homens orgulhosos serão chamados de inimigos de Deus, porque, como o ganancioso arranca riquezas dos homens, assim o orgulhoso arranca a honra de Deus. Henry Smith. Homens orgulhosos suportaram a maldição de nunca ter amigos. Não os têm na prosperidade, porque a ninguém conhecem, nem na adversidade, porque então ninguém os conhece. J. Whitecross. Que se desviam dos teus mandamentos. Deus repreende o orgulhoso até mesmo quando as multidões prestam homenagem a ele, pois vê nele a rebelião contra sua própria majestade e as sementes de ainda outras rebeliões. É a totalidade do pecado. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 22. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo. A melhor maneira de lidar com a calúnia é orar sobre ela. Deus a removerá ou removerá dela o aguilhão. Nossas próprias tentativas de nos justificarmos são geralmente fracassadas. Somos como um menino que deseja remover o borrão de sua réplica e por sua inaptidão tornou-se o 10 vezes maior. Tornou-o 10 vezes pior. Quando sofremos uma calúnia, é melhor orar sobre ela do que buscar a lei e exigir uma retratação do inventor. Oh, vocês que são repreendidos, levem suas questões até a corte mais elevada e deixem-nas com o juiz de toda a terra. Charles Haddon Spurgeon.
Versículo 23. Mas o teu servo considerou nos teus decretos. Quem eram estes perversos para que roubassem de Deus a atenção que seu servo lhe dava, ou privar o escolhido do Senhor de um momento de comunhão devota? As multidões de príncipes não eram dignas de 5 minutos de consideração se estes 5 minutos precisassem ser retirados da santa meditação. É muito belo ver 2 assentos, o príncipe em seu assento para reprovar Davi, e Davi assentado com Deus e sua Bíblia, respondendo aos seus difamadores simplesmente em não os responder de modo algum. Aqueles que se alimentam da palavra crescem, fortes, e em paz e pela graça de Deus são escondidos do conflito de línguas. Charles Haddon Spurgeon, como agricultores que, quando seu solo se alarga com águas, constroem fossos e sulcos para drená-las, assim também, quando nossas mentes e nossos pensamentos transbordam com aflições, é bom redirecioná-los para alguma outra questão. Thomas Menton. É impossível viver de modo cristão ou confortável sem o uso diário das Escrituras. É absolutamente necessário para a nossa orientação em todos os nossos caminhos, antes que comecemos e quando finalizamos, para garantir a nossa aprovação deles, para solucionarmos nossas dúvidas e nos consolar em nossas tristezas. Sem ela, nossa consciência é um guia cego e nos leva em uma névoa de ignorância, erro e confusão. W. Strutter. Se o Salmo 119 veio da pena de Davi, como multidões creem, então eu me surpreendo com o fato de que tantos conectaram sua composição com a estada de Davi na escola de profetas em Naiote. A calmaria em que ele então se encontrava e os estudos aos quais na época se dedicava podem muito bem ter guiado suas meditações na direção deste código alfabético, enquanto nele não há poucas expressões que, no mínimo, possam ter referência particular aos perigos dos quais Davi tão recentemente escapara e pelos quais ainda era ameaçado. Tais, por exemplo, são os seguintes: assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou nos teus decretos. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. W. M. Taylor. Exposição dos versículos 25 a 32. Nestes versículos, veremos a influência da palavra divina sobre um coração que lamenta suas tendências decadentes. Tendências decadentes, está repleto de lamento por seus arredores sufocantes. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 25. A minha alma está pegada ao pó. Não, nós jamais poderíamos ter suposto, quando lemos pela primeira vez o Salmo do Bom Pastor, que poderia ter vindo de um coração que anela por Deus tão frequentemente, amargamente. Nunca poderíamos imaginar que se tornaria tão frio, tão seco, tão sombrio dentro de um coração que em período anterior provara tanto do poder do que está por vir. Oh, tristes horas, quando os raios do sol parecem extintos e nada resta, exceto um disco vermelho sangue. O ardor do primeiro amor se esfria. Os cuidados terrenos e pecados foram, por assim dizer, anexados como um prumo de chumbo às asas da alma que, Deus sabe, voaria para o alto. J. J. Van Oosterzee. Vivifica-me, e verdadeiramente, muitas vezes os filhos de Deus são levados à situação em que têm apenas a palavra de Deus para sustentá-los. Não há o senso da misericórdia ou da disposição espiritual, ao contrário, densas trevas, medos e temores terríveis, sustentados somente pela confiança da promessa de Deus e na esperança de que Ele os restaurará novamente à vida, porque faz parte de sua
honradeis acabar com o trabalho que ele começou. W. Cooper. Vivifica-me. Esta frase ocorre 9 vezes e somente neste salmo. É de grande importância, pois expressa a mudança espiritual pela qual o filho de Adão se torna filho de Deus. Sua fonte é Deus, o instrumento pelo qual é efetuado. É a palavra. Versículo 50, J. G. Murphy. Versículo 26, e tu me valeste. A bondade de Deus é vista no fato de que ele ouve o que colocamos diante dele. Se homens grandiosos permitem que um pobre homem conte uma história longamente, consideramos isto paciência honrável? Mas é a glória de Deus ouvir nossas necessidades, nossas fraquezas advindas do pecado, a invencibilidade de nossos males, nossa máxima impotência em nós mesmos, até para buscar reparação. Esse modo de procedimento perderia o favor dos homens, mas ganharia o de Deus. Quando mais humildemente confessarmos todas as nossas necessidades, mais confiantes podemos ficar de que Deus nos ouvirá. Ele ensina os mansos, pois o erudito manso dará ao seu mestre a honra daquilo que aprendeu. P. Bain. Ensina-me os teus decretos. Misericórdia que perdoa a transgressão e nos faz almejar a graça que evita a transgressão. Podemos pedir ousadamente que tenhamos mais quando Deus já estiver nos concedido muito? Podemos pedir ousadamente que tenhamos mais quando Deus já estiver nos concedido muito. Ele que apagou a mancha do pecado não se recusará a conceder o que nos preservará de impureza, presente e futura. Charles Haddon Spurgeon, versículo 28. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Ele está se dissolvendo em lágrimas. A força sólida de sua constituição está se liquefazendo, como se fosse fundida pelo calor da fornalha de suas aflições. O peso de coração é algo letal e, quando é abundante, ameaça transformar a vida em uma longa morte, em que o homem parece gotejar em perpétuo gotejamento de pesar. Lágrimas são o destilar do coração. Quando um homem pranteia, ele consome sua alma. Alguns de nós sabemos o que significa grande tristeza, pois fomos colocados sob seu poder vez após outra, e com frequência nos sentimos como se derramados como água e perto de sermos como água entornada no chão, para nunca mais ser recolhida. Há um ponto a favor neste estado de abatimento, pois é melhor ser derretido por pesar do que endurecido por impenitência. Charles Haddon Spurgeon. Fortalece-me segundo a tua palavra. Note como Davi registra a vida interior de sua alma. No versículo 20 ele diz: consumida está a minha alma. No versículo 25, a minha alma está apegada ao pó. E aqui minha alma verte. Mas adiante no versículo 81 ele declara, ele clama: desfalece minha alma. No pó, no 109, a minha alma está de contínua nas minhas mãos. Almeida, Revista e Corrigida. No 167, a minha alma tem observado os teus testemunhos. E finalmente no 175, viva a minha alma. Algumas pessoas nem mesmo sabem que têm uma alma. Que diferença há entre os vivos espiritualmente e os mortos espiritualmente? Charles Haddon Spurgeon. Fortalece-me. Gesenius traduz isto da seguinte forma: mantenha-me vivo. Esta oração, pedindo nova força ou vida, é uma súplica para que o desperdício da vida, por meio de lágrimas, seja restaurado pela palavra que concede vida. F. G. Marchant. Versículo 29. Afasta de mim o caminho da falsidade. Quando qualquer um de nós tem um início bom, imediatamente acreditamos que somos muitos elevados? Nunca refletimos sobre orar mais a Deus, quando Ele nos demonstra favor suficiente para servir às nossas mudanças? Mas se tivermos executado qualquer pequena atitude,
nós eventualmente nos elevamos e maravilhamos com nossas grandes virtudes, pensando imediatamente que o diabo em nada mais pode nos vencer. João Calvino. Toda a vida de pecado é uma mentira, do início ao fim. A palavra mentira ocorre 8 vezes neste salmo, em hebraico, W.S. Plumer, e favorece-me com a tua lei. Homens santos não conseguem rever seus pecados sem lágrimas, nem prantear por eles sem suplicar que sejam salvos de ofensa adicional. Charles Adam Spurgeon, versículo 30. Escolhi o caminho da verdade, Almeida Revista e Corrigida. Aqui você tem o trabalho de uma alma graciosa. E isto é mais do que sentar-se e ouvir a palavra. Não ter objeção alguma àquilo que você ouve. Tal ouvir é tudo o que pode ser afirmado sobre a generalidade dos ouvintes do Evangelho. Embora acrescentemos que ninguém está mais pronto para ser pego por caminhos falsos e fáceis de salvação, pois concordam com tudo o que ouvem. O homem de Deus atinge uma nota mais elevada e espiritual. Ele vai até a escolha de algo. Ele escolhe o caminho da verdade e não pode evitar de escolhê-lo. É a inclinação de sua natureza renovada, de fato o efeito de tudo que ele tem suplicado. Como agiremos? O caminho da verdade é tudo o que Deus revelou com relação ao seu Filho Jesus. O coração disposto escolhe esse caminho e tudo o que faz parte dele. Sua amargura, a autonegação, assim como o consolo. Um salvador do pecado, assim como um salvador do inferno. Um salvador cujo espírito pode guiar da falta de oração para a piedade, da ociosidade no sábado para um guardar santo desse dia, da autobusca à busca de Cristo, da negligência, da conduta inconsistente para um observar cuidadoso de toda a vontade de Deus. Onde o povo de Deus se encontra, que estes se deleitem em estar. Oh, que sejam abundantes entre nós. John Stephen. Há 3 tipos de verdade: verdade no coração, verdade na palavra, verdade em atitudes. 2 Reis 23, Zacarias 8:16, Hebreus 10:22. J. E. Walsh. O cristão que decide está destinado a ser aquele que permanece, ao passo que o cristão, por conveniência, oscila quando o vento muda. Matthew Henry. Versículo 31. Aos teus testemunhos me apego. Não é pouco notável que, enquanto o salmista diz no versículo 25, a minha alma está apegada ao pó, ele deveria dizer aqui, aos teus testemunhos me apego, pois é a mesma palavra do original em ambos os versículos. O todo é compatível com a experiência do cristão. Nem todo está. Neste todo está o corpo do pecado residente e está o princípio imortal da graça divina. Há uma disputa entre eles. Por que a carne milita contra o espírito? E o espírito contra a carne, Gálatas 5,17, e o cristão é constrangido a clamar, desventurado o homem que sou, miserável o homem que sou, Romanos 7,24. Este é o caso, e todos os cristãos assim o veem. Enquanto a alma muitas vezes sente-se rachando até virar pó, o espírito luta para se unir, tornando-se testemunho de Deus. Então o cristão ora, não permita, Senhor, que seja eu envergonhado. E, irmãos, mantendo-se próximo a Cristo, vocês não serão envergonhados por toda a eternidade. J. Stephen. Versículo 32. J. Stephen. Versículo 32. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos. Quando um homem se decide a fazer algo, ainda que seja contrariado e empurrado, ele aceita pacientemente e continua sem permanecer para debater a questão. Um movimento lento é facilmente interrompido, enquanto que o veloz passa por cima daquilo que o opõe. Assim é quando homens correm e não se cansam no serviço de Deus. E por último, o prêmio exige que se corra. Correi de tal maneira que o alcanceis. 1 Coríntios 9:24, Thomas Menton. Quando me alegrares o coração.
Note como o coração tem sido mencionado até este ponto. Todo o coração, versículo 2. Integridade do coração, 7. Guarda no coração, 11. Alegrares o coração. Há muitas alusões mais adiante, todas estas servem para demonstrar que tipo era a religião de Davi. Religião de obra no coração. Uma das grandes deficiências de nossa era é o fato de que cabeças contam mais que corações e os homens estão muito mais preocupados para aprender do que para amar, ainda que de forma alguma não anseiem por qualquer um deles. Charles Adams Spurgeon. Me alegres o coração ou dilatares, a saber, com júbilo. É óbvio observar a propriedade filosófica com que esta expressão é aplicada, considerando que o coração é dilatado, o pulso, por consequência, fica forte e intenso com a exultação de alegria, assim como de orgulho. R. Ment. Certamente, um templo para o grande Deus, como o nosso coração deveria ser. Deveria ser belo e vasto. Se desejamos que Deus habite em nosso coração e espalhe sua influência, devemos abrir espaço para Deus em nossa alma. Por maior amplitude de fé e de expectativa, o homem rico pensou em ampliar seus celeiros quando seu estoque aumentou. Lucas 12. Assim, deveríamos nos esticar às cortinas das tendas e da habitação de Cristo, ter expectativas maiores de Deus, se desejamos receber mais dele. As embarcações falharam antes que o óleo falhasse. Não somos limitados em Deus, mas em nós mesmos, pela escassez de nossos pensamentos. Não abrimos espaço para ele, nem o engrandecemos. A minha alma engrandece ao Senhor. Lucas 1, versículo 46. A minha alma engrandece ao Senhor. Lucas 1, 46. A fé de fato engrandece a Deus. Como podemos fazer Deus mais grandioso do que ele já é? Com relação ao ser sobre quem estamos declarando, podemos ter apreensões ainda mais magníficas e maiores da sua grandiosidade, bondade e verdade. Thomas Menton. Exposição dos versículos 33 a 40. Um senso de dependência e uma consciência de extrema necessidade permeia esta sessão, que é toda constituída de oração e súplica. Charles Haddon Spurgeon. Assunto: a lei de Jeová a ser estabelecida diante dos olhos, da mente, dos pés, do coração. M.R. Marchant. Acompanhe no próximo vídeo a continuação, versículo 33. Só lhe dou glória, fé e tulipas para todo mundo. Tenha um ótimo dia.